Bom dia. Que prazer poder estar aqui com a igreja do setor Coimbra, com os nossos amigos, com todos aqueles que escolheram esse lugar para adorarem a Deus e glorificarem o seu nome. Antes que eu faça aquilo, ou antes que eu transmita a missão que me confiaram para esta manhã, eu quero dar aqui um anúncio para a igreja, porque senão eu vou esquecer. A igreja preparou para esse dia um grande banquete, um grandioso banquete para todos aqueles que estão aqui nesse lugar. Então, se você é um amigo que veio, não tem vínculo com essa igreja, mas você tem amigos aqui, você veio porque você se sente bem nesse ambiente. A igreja preparou 2 banquetes, aliás, não é um, são 2. Um nós iremos receber agora, e o outro será após recebermos o banquete espiritual, teremos também um banquete, literalmente falando. Então é o seguinte, se você é um amigo que veio fazer uma visita para a igreja e não veio preparado, porque muitas pessoas contribuíram, eu quero que você siga o meu exemplo, ok? Siga o meu exemplo. Eu não trouxe nada, mas eu vou participar desse banquete, se Deus quiser. Então, permaneça e fique saboreando daí do companheirismo, da amizade e do amor dos membros dessa igreja. Eu vim aqui com uma missão muito especial. Vou bem rapidinho. Pastor, fique em pé. Não, fique em pé. Ah, já está em pé, ele já está em pé. Fique em pé a senhora também, irmã Gilma. Pastor Jonas. Peraí, vou atrapalhar a foto aqui um pouquinho. Deixa eu pegar aqui. Pastor Jonas Caetano Moreira Júnior. E a professora Gilma Moraes Moreira. Ok? Eu vou chamar aqui também a Poliana. Vem aqui, Poliana. Deixa eu fazer uma pergunta para o seu pai aqui. Então, eu ia fazer o comercial dela aqui, mas não vou mais, porque não há necessidade. Vou chamar aqui também a irmã Faustina. Ou se a senhora não quiser andar, irmã, pode só ficar em pé aí também. Pode? Ok. Aqui está a família. Ela é a mãe do pastor. Quem vê assim pensa que é irmã, mas é a mãe, tá bom? O pastor Jonas, ele é formado no UNASP, no IAE. Formou em 1989. Já foi capelão escolar. Trabalhou nas escolas, obviamente, de Guarulhos, Vila Galvão, Lorena e São José dos Campos. Também trabalhou como pastor distrital na cidade de Ubatuba, Mogi das Cruzes, cidade de Tiradentes, Itaim Paulista, Vila Medeiros e, ultimamente, estava na Vila Carrão. Eles têm trabalhado na Associação Paulista Leste por 23 anos, é o mesmo tempo que eles têm de casados. Muito bem, a Poliana Moreira, ela não vou dar a idade dela, ela faz biomedicina na Unesp, ela não vai frequentar essa igreja aqui, infelizmente, em São Paulo. Eu ia fazer o comercial dela, mas não precisa, né? Muito bem, a professora Gilma é formada em magistério e trabalhou na rede adventista por 20 anos. Também ela é formada em psicologia pela Unixul, é isso aí, e especializou-se em psicologia clínica e terapia familiar e de casal. Olha que coisa. E mais um detalhe aqui. A professora Gilma, ela é a diretora, nossa nova... Claro que essa informação muito já tem. Ela é a nova diretora do Ministério da Criança e do Ministério do Adolescente. Uma vez que o pastor Edmar recebeu um convite para trabalhar na Associação Sul-Mato-Grossense. E a professora Leila, obviamente, também foi convidada para trabalhar ali. Ela, então, está ocupando aí esse Ministério da Criança e do Adolescente. Então, olha só, a igreja aqui, o distrito do setor Coimbra, tem a diretora do Ministério da Criança e do Ministério do Adolescente também. O pastor Denison, vocês já sabem, foi convidado para trabalhar no IABC. Ele aprecia muito trabalhar em áreas porque ele gosta de escrever artigos e cartilhas, ele está sempre colaborando com a União, então ele está trabalhando ali, atualmente, ali no IABC. Pastor Jonas, eu quero enaltecer aqui uma qualidade.
Quer dizer, ele tem muitas que vocês vão descobrir durante todo o tempo que ele passar com a sua família aqui. Mas uma que eu admirei muito, vou dizer aqui para vocês. São Paulo é uma cidade muito boa para se morar. Quem mora ali dificilmente quer sair, não é verdade? Não é? Não, eu conheço tanta gente que não quer sair de São Paulo. Então é o seguinte, convencer um pastor que trabalha em São Paulo, vir trabalhar na região centro-oeste do Brasil, não é tarefa fácil. Mas, minha querida, pode se assentar, minha irmãzinha. Aí ela ficou em pé ali, pode se assentar. Aliás, a mãe do pastor vai estar morando com eles também. Conseguir pastores que saiam de São Paulo para vir para a região centro-oeste do Brasil, região norte, nordeste, não é tarefa fácil. Mas eles disseram sim ao chamado de Deus, porque reconhecem que o melhor lugar para um pastor e uma família pastoral estar é aonde Deus deseja que eles estejam. Então, nosso desejo é que Deus possa abençoá-los grandemente, mas muito grandemente. Eu trouxe aqui, você tem uma leitura? Eu queria que, por gentileza, preparasse aqui alguns microfones a mais, poderia ser? Um para o pastor, com a sua família, um para um ancião. É o seguinte, a Associação Brasil Central tem uma leitura responsiva. Eu acredito, os diáconos já entregaram para os senhores. Eu vou pedir que vocês se colocassem em pé, por gentileza. Nós vamos fazer essa leitura responsiva. Após, eu vou pedir aqui, os anciãos aqui, eu não sei se todos são anciãos aqui, vocês vejam aí quem poderia fazer embora o irmão já mencionou, mas uma oração especialmente, pedindo a bênção de Deus sobre essa família, ok? Então aqui, eles já decidiram qual você vai dizer. Gostaríamos que todos acompanhassem. Eu tenho aqui mais dois aqui, caso alguém esteja sem. Não, tem uma leitura aqui. Estamos aqui hoje abrindo um novo capítulo na história de nossa igreja, o começo de um novo pastorado. Temos recebido muitas bênçãos de Deus, que nos enviou para o ministério e designou um novo pastor para nos liderar, treinar e encorajar. Pretendemos servi-los, exaltando a Jesus Cristo, para que possamos crescer juntos. Buscamos seu amor ao nos tornarmos parte desta família da igreja. Desejamos que façam parte da nossa família e que examinem o nosso coração. Deus lhe deu o desafio de liderar este povo em sua preparação para a breve volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Aceito esse desafio. Sob a direção de Deus, prometo fazer o meu melhor para sempre exaltar seu santo nome. Como uma igreja, os irmãos têm o desafio de levar o Evangelho à sua comunidade. Aceitamos o desafio de apresentar o Cristo vivo através de nossa vida e ministério. Comprometemo-nos, neste dia em diante de Cristo e uns dos outros, A colocar-nos sempre em primeiro lugar, a buscar a direção do seu Espírito e a trabalhar juntos para brilhar a sua glória. Amém. Nesse momento, vamos mais uma vez nos ajoelhar para estar orando pela família do pastor e por esse tempo que ele passará aqui conosco. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos e te agradecemos por mais uma oportunidade de poder nos ajoelhar diante da tua presença. Amém. Nesta hora, Senhor, de forma especial, orando pelo pastor, que o Senhor dos altos dos céus escolheu para que estivesse aqui conosco, na igreja, no distrito do setor Coimbra. Amém. Que ele, Senhor, juntamente com a sua esposa, sua filha, possam receber a plenitude do teu santo e bom Espírito. Amém. Para que possa ajudar a nós, como congregação, como suas ovelhas, a trilhar o caminho que teu filho criou enquanto esteve aqui.
que nós possamos estar com o coração verdadeiramente aberto, Senhor. E como disse o nosso pastor na quinta-feira, eu chego para amar vocês e para ser amado por vocês, que essa seja uma realidade aqui, Senhor. Amém. Porque o amor é o fundamento de todo o Evangelho. Abençoe-nos a nós todos, e que abrir a palavra, pastor Jonas possa mais uma vez ser usado pelo Senhor e trazer uma mensagem que o Senhor tem para nós nesta manhã. Amém. Nós oramos, pedimos e te agradecemos por Jesus Cristo. Amém. Muito bem, eu queria, enquanto os anciãos aqui vão estender as mãos aqui de boas-vindas, a família, eles também tiveram uma filha, Pamela. A Pamela descansa no Senhor, aguardando o momento exato que Jesus vai trazê-la para viver feliz, juntamente com a sua família e com todos nós, para a glória de Deus. Isso, os anciãos podem estender aqui as mãos de boas-vindas, podem se abraçar. O pastor Jonas, ele vem com uma proposta maravilhosa no coração de amá-los, mas ele diz que também deseja ser grandemente amado, e a gente sabe, essa igreja já tem tradição de amar os seus pastores. Nós temos certeza que vai ser uma combinação maravilhosa para a honra e para a glória do nosso Deus. Bom sábado a todos. Prazer muito grande estar aqui nesta igreja e conhecê-los, né? Recebemos chamado em dezembro, o pastor Valmir nos ligou, o pastor Erlo nos procurou, informou do chamado. Minha esposa e eu oramos muito, levantamos todos os argumentos para dizermos um não, né? Apareceram muitos, mas nenhum espiritual, nenhum religioso. Só argumentos de comodidade, de conforto, né? Minha família toda é de São Paulo, eu sou paulistano. Mamãe morava em São Paulo com a minha irmã, resolveu nos acompanhar. Acho que a bondade de Deus aliviar um pouquinho a distância da família, né? Mas meus irmãos, minhas irmãs, todos meus sobrinhos moram em São Paulo, sempre bem pertinho. Minha sogra, né? Meus cunhados e cunhadas, irmãos e irmãs da minha esposa, também pertinhos, estávamos bem estabelecidos ali, minha esposa trabalhando ali no APL, como líder de alguns ministérios, eu num distrito de Carrão, muito bem amado, né? Minha filha estudando em Botucatu. Então esses eram os argumentos para nós dizermos um não, né? Mas é só conforto, é só comodidade. E um verso da Bíblia veio à mente, né? Aquele que deixa o seu pai, sua mãe, sua família, seus irmãos, por amor de mim, né? Recebe nessa terra 100 vezes mais, e no porvir, a vida eterna. Lógico que o contexto ali é diferente do que eu estou vivendo. Uma boa parte da minha família é da fé, uma parte não. Mas nós deixamos família, não sabíamos que mamãe viria, né? Deixamos família e cremos que Deus já está cumprindo a sua promessa bíblica, né? 100 vezes mais aqui nessa terra. Então, a partir de hoje, vocês são minhas mães, meus pais, meus irmãos, minhas irmãs, meus filhos, né, meus netos. Eu, como disse o irmão, né, eu disse quinta-feira para a comissão, estou chegando para amá-los, né? Creio que não vai ser difícil. E chegando para ser amado também, né? Eu costumo dizer que eu dou 2 alegrias para as igrejas onde eu pastoreio. A primeira é quando eu chego, e a segunda é quando eu vou embora. Mas eu espero que vocês tenham muita misericórdia de nós. Não sei ser pastor do setor Coimbra, não sei ser pastor dos goianos. Eu sei ser pastor de Paulista, sei ser pastor da Vila Carrão, Terezinha, do Quarto Centenário, Parque do Carmo, as igrejas de onde eu venho. Lá eu sei ser pastor porque eles me ensinaram, né? Eu aqui estou chegando para aprender. Vocês vão me ensinar.
vão me ensinar a ser o pastor de vocês, vão me dizer o que vocês querem, o que vocês precisam, o que vocês esperam de mim. Vou tentar atender a necessidade de vocês em tudo que eu puder, não atenderei todas as necessidades, não tenho todos os dons, tenho pouquíssimos dons, talvez 1, 2, quem sabe, né? Mas é por isso que a igreja muda de vez em quando, pastor, né? Eu vou ajudá-los naquilo que Deus me concedeu o dom, fortalecê-los nessa área. Depois que eu fizer meu trabalho, naqueles dons que eu não sou forte, Deus vai mandar outro pastor que tem outros dons diferentes dos meus, e naquelas áreas que a igreja sofreu, Deus vai abençoar e fortalecer também, né? Orem muito por mim, por favor, pela minha esposa, pela minha família. Eu tenho orado por vocês desde dezembro do ano passado, quando chegou o chamado. Todas as manhãs eu tenho orado por vocês, todas as manhãs. Esta madrugada eu orei por vocês novamente. Apresentei vocês diante do Senhor, pedi a bênção sobre cada família, pedi o Espírito Santo para essa comunidade. E eu espero que daqui para frente vocês façam isso também. O que mantém um pastor em pé é a oração da sua congregação. O que faz de um pastor sábio é a oração da sua congregação. Então ore por mim, tenham misericórdia e paciência. Coisa importante, eu já disse nas outras 3 igrejas, vou dizer para vocês também. Eu não fico lá atrás, é muito difícil, né? Gosto de comer, tá? Vocês perceberam? Sei que essa igreja aqui é uma igreja boa, né? Mas é o seguinte, vai ter um almoço, achei maravilhoso essa ideia, né? Fiquei tão triste, almoço hoje aqui. Mas sabe, eu gosto mesmo de almoçar na casa dos irmãos, tá? Então é o seguinte, Jesus Cristo um dia encontrou Zaqueu, disse, desce depressa porque me convém ir para a sua casa. E ele deu a entender que era para almoçar. E Zaqueu fez um banquete. Então é bíblico, eu tenho que imitar Cristo, é meu modelo. Então me convém almoçar na casa de vocês. Então todo sábado que eu estiver aqui, pode escolher um ancião, irmão Aloysio, fica encarregado de fazer a minha escala de almoço. Tá? Eu não estou brincando, irmão. Toda a igreja que eu passei tinha um ancião que cuidava da minha escala de almoço. Que eu marcava antes, mas eu estou velho, já estou meio senil, e aí eu marcava com 2 pessoas ao mesmo tempo, e uma ficava bicuda comigo, porque eu ia na casa de uma e não ia na casa da outra. Teve uma irmã que ficou 3 meses sem falar comigo, falou, só vou falar com o senhor quando o senhor for almoçar na minha casa. Minha agenda só me permitiu 3 meses depois, ela só falou comigo 3 meses depois. Então, para não correr esse risco, o irmão Aloysio ou algum ancião vai cuidar da minha escala de almoço. O sábado que eu estiver aqui, eu vou almoçar com vocês, tá? E se não me der almoço, eu volto para casa para almoçar e fico dormindo a tarde inteira. Tá? Agora, se vocês me derem almoço, eu fico sábado, fico o culto jovem, fico as reuniões, fico os treinamentos, fico a social, se vocês estiverem aqui, eu vou ficar também, né? Até fechar a igreja, até 9, 10, 11 horas da igreja. Quando vocês estiverem, eu vou estar com vocês, tá bom? O que o pastor come? Também. Tá? Estou em São Paulo, mas eu sempre ia cerealista e comprava lá o pequi, tá? O azeite de pequi para mim, eu gosto de arroz com azeite de pequi, e a polpa do pequi, né, já raspado para minha esposa, que aprecia demais, né? Então, eu como o quê? Arroz, feijão, tá? Pode ser arroz com azeite de pequi, tá? Quiabo, jiló, como também, né? Rico come caviar, pobre come o que vier. Então, fique tranquilo, né? Agora, couve crua, picadinha bem fininha, limão e sal, e 2 oião. Sou enjoado? Não, é o meu banquete, não precisa mais disso. Se tiver farinha, então, melhor ainda. Tá? Não sou baiano, mas tive uma vodrasta que era baiana, me ensinou a comer farinha, né? Então é bom. Tá bom? E hoje nós vamos passar lá, almoçarmos juntos, passarmos tardes agradáveis, né? Vou investigar a vida de vocês, fazer um monte de perguntas para conhecê-los, se vocês vão investigar a minha, né? Somos irmãos, não são? Somos famílias. Então é assim, vocês vão descobrir meus defeitos, que são muitos, minhas virtudes são pouquinhas, talvez umas 3, né? Um banquete na minha casa, pode ir também, se convidar. O povo lá em São Paulo costumava ir, já recebi 30 jovens que iam sábado à noite na minha casa, pizza, faziam a campa dentro, já chegou a dormir 25 jovens na minha casa, na sala, no banheiro, no corredor, não tem. Minha casa é a casa de vocês. Meu tempo é o tempo de vocês.
Precisarem de mim de manhã, tarde, noite, madrugada, a qualquer hora do dia, só ligar. Meu tempo é o tempo de vocês. Vocês são minhas ovelhas. Vocês são meus filhos. Mereciam coisa melhor, né? Mas eu vou cuidar de vocês e vocês vão cuidar de mim. Eu espero que esse seja meu último distrito. Eu alimento esse sonho já há 23 anos, sempre que seja o último. Queira Deus que seja desta vez. Minha primeira experiência fora da leste de São Paulo seja minha última aqui na terra, e daqui nós subamos juntos para o distrito universal de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Orem por isso, né? Orem para que Jesus Cristo volte e orem pelo derramamento do Espírito Santo. É o que precisamos, né? Que Deus abençoe a todos nós. Tá bom, vamos estudar a palavra. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 9. 1 Coríntios 15, verso 9. Obrigado por quem me trouxe a água. Parabéns para a equipe de recepção, né? Todas bem bonitas, bem arrumadinhas, né? Minha esposa já chamou a atenção, falou: olha, a equipe de recepção lá está linda, um chale vermelho, elegante, né? Equipe do Ministério da Criança apresentou o tema com propriedade, no tempo devido, parabéns, né? Equipe do Louvor, também bem afinados, né? Fico feliz, né? A beleza da igreja está no serviço do seu povo. Eu não me impressiono muito com templos bonitos, eu me impressiono com o templo do Espírito Santo bonito. E eu estou vendo aqui que aqui nessa cidade nós temos vários templos do Espírito Santo que são lindíssimos. E louvado seja Deus por isso. Eu já comecei a pecar. Já estou orgulhoso de vocês. Deus abençoe. Quero pecar muito daqui para frente. Bom, antes de lermos a Bíblia, oração, né? Não se lê a Bíblia sem oração. Então, feche os seus olhos, vamos orar. Deus amado, Pai querido, Tua palavra está aberta diante dos nossos olhos. Quem dera tivéssemos, ó Pai, inteligência, capacidade de entendermos tudo aquilo que o Senhor tenciona nos ensinar. Não temos. Dependemos da promessa de Cristo Jesus. Ele disse que enviaria outro Consolador, o Espírito Santo, e que este Deus Todo-Poderoso, onipresente, onisciente e onipotente, nos conduziria a toda a verdade. Abrimos o nosso coração a Ele nesse instante, que Ele nos ensine, para que possamos, ó Pai, sermos sábios para a salvação nossa, de nossa família e de nossos irmãos. Rogamos com muita humildade e por muita necessidade, em nome de Jesus Cristo, amém. Contexto, antes de lermos a passagem, não? Crescimento é vida, onde há crescimento há vida, onde não há crescimento não há vida. Desde o momento da concepção do ser humano, quando um casal resolve ampliar a família e gera um novo ser, esse indivíduo começa, após a fecundação, a crescer, se desenvolver, e ele não mais parará, até o último dia da sua vida. Enquanto ele estiver vivo, ele estará crescendo. Ele pode ter 100 anos, 200 anos, seu cabelo crescerá, suas unhas, suas capacidades, milhões e milhões de células do seu corpo morrerão, milhões de outras nascerão e substituirão. Ele estará sempre crescendo até o último dia, até o último fôlego. De modo que crescimento é vida. Onde há crescimento, há vida. Se não há crescimento, não há vida. No aspecto espiritual, a mesma coisa, crescimento também é vida. Quando uma criatura, um ser humano, se encontra com Jesus Cristo, surge ali, diz a Bíblia, uma nova criatura. E essa criatura começa o seu processo de crescimento, que não se deterá mais, enquanto ele estiver vivo espiritualmente. Enquanto ele estiver ligado a Cristo, ele crescerá. E se Cristo voltar e a Ele for dada a graça de viver a eternidade, Ele crescerá pelos séculos dos séculos. Sempre. Ele só deixará de crescer espiritualmente se Ele morrer, separando-se de Jesus Cristo. Crescimento espiritual também é vida. Onde há crescimento,
a vida. De modo que nós estamos nesta terra para crescermos espiritualmente, física e espiritualmente. Física eu não cresci muito, fazer o quê, né? Mas espiritualmente nós podemos crescer bastante. Há muitos personagens na Bíblia que cresceram demais, cresceram extraordinariamente. Poderíamos estudar vários: Abraão, Sete, Jacó, Isaac, José, Davi, Ruth, Esther, Maria, mãe de Jesus, né? Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim conforme a tua vontade. Pessoas que cresceram extraordinariamente: Pedro, João, Tiago. E o próprio Jesus, né? Nosso modelo maior, que já nasceu gigante, né? Morreu gigante e é gigante, né? Infinito. Mas eu gostaria de refletir hoje sobre um personagem bíblico que ele cresceu nesta terra, tudo, absolutamente tudo que um ser humano pode crescer. E melhor do que isso, deixou registrado de próprio punho cada uma das fases do crescimento cristão. Era um jovem, e as crianças olhavam para esse jovem e sonhavam: quando eu crescer, eu quero ser como esse jovem. Um jovem especial, talentoso, culto, capaz de dar aulas em qualquer universidade do império. Se fosse Roma, fosse Jerusalém, Antioquia, Alexandria, não importa. As moças olhavam para aquele rapaz, para aquele jovem e suspiravam: puxa vida, se ele se interessasse por mim. Minhas amigas morreriam de inveja, né? As mães também olhavam para aquele rapaz e suspiravam: puxa, se ele se interessasse pela minha filha, ela receberia um nome diante do qual todas as portas de Roma se abririam. Os mais velhos olhavam para ele e se admiravam: que jovem extraordinário, que jovem de respeito, sério, distinto, conhecedor da lei, conhecedor da vontade de Deus. Os próprios sacerdotes de Israel e os mestres falaram: olha, quando eu me aposentar, eu quero que esse jovem ocupe o meu lugar. Ele vai fazer uma obra maior do que a minha. Ele é um jovem tremendo. E vocês já sabem de quem eu estou falando, né? Assim caminhava Saulo de Tarso, um gigante diante dos homens, um homem de estatura colossal diante dos seus semelhantes. Mas, infelizmente existe um mas, ninguém diante de Deus. Um zero à esquerda, perseguidor da igreja, né? Até o dia que ele se encontrou com Jesus Cristo, no caminho de Damasco. E quando um homem se encontra com Jesus Cristo, ele vai aonde ele deve estar: no pó, porque somos pó. E caiu Saulo, mas nasceu Paulo. E ele ouviu do Senhor duas perguntas que mudariam a sua vida, e para as quais nós devemos atentar e refletir também. A primeira foi: Saulo, Saulo, por quê? Por que você me persegue? E Saulo respondeu com uma pergunta: quem és tu? Um mestre em Israel, um líder religioso, não conhecia o Messias a quem ele julgava aguardar. Estaríamos nós na mesma situação? Cristãos que não conhecemos a Cristo Jesus? Quando Cristo se revelou a ele, ele não discutiu, ele não rejeitou, ele tinha evidências agora de que Cristo era o Messias ungido, e ele faz então a segunda importante pergunta: o que queres que eu faça? O que queres que eu faça? Você perguntou para Jesus hoje, quando você acordou, quando você levantou pela manhã: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça hoje? Buscou saber qual é a vontade dele para a sua vida hoje? A resposta de Jesus pode mudar a tua existência, a minha, e para melhor.
Jesus Cristo disse o que queria dele, Paulo atendeu, levantou-se, fez o que era indicado, e diz a Bíblia que ele foi para o deserto. E no deserto ele passou 3 anos estudando a Bíblia, para saber onde ele havia errado na interpretação das profecias. Porque ele via Jesus como um fora da lei, e na realidade Jesus Cristo era o Criador, o Messias. 3 anos pregando a Bíblia para si, no deserto, para depois ensinar aos outros. Você já notou que todo grande homem da Bíblia passou pelo deserto? Paulo, 3 anos. Moisés, 40 anos apacentando os rebanhos do seu sogro no deserto. Davi apacentava também os rebanhos do seu pai, aonde? No deserto. O homem que recebeu o maior elogio de Jesus Cristo, né, o profeta João Batista, diz a Bíblia, morava onde? No deserto. E o próprio Cristo passou 40 dias e 40 noites, orando, jejuando, refletindo, meditando no deserto. Quer ser um grande homem? Quer ser uma grande mulher? Quer ser um grande cristão? Vá para o deserto. O deserto pode ser o teu escritório, um cantinho na sua sala, o seu quarto, ou até mesmo no teu banheiro, não importa. Um lugar onde você esteja só com aquele que é o maior de todos, o Criador do universo. Paulo fez isso. E depois que ele saiu do deserto, ele iniciou seu ministério como pastor. E agora, como jovem pastor, ele tinha uma visão da igreja. E demonstrou a primeira fase do crescimento cristão. 1 Coríntios 15, verso 9. 1 Coríntios 15, verso 9. Acharam? O que diz aí? E eu sou o menor? De quê? Dos apóstolos. E nem mesmo sou digno? Por quê? Porque fiz uma coisa terrível, persegui a igreja de Deus. Qual era a visão de Paulo no início do seu ministério? Quando ele estava começando a servir a igreja, como é que ele se via? Eu sou o menor dos apóstolos. Primeiro vem Pedro, Tiago, João, Filipe, Tomé, Mateus, etc. Depois venho eu, o menor dos apóstolos. Primeiro vem os 11 e depois, ou os 12, né? Os 12 e depois eu, o menor. Essa era a visão de Paulo. Estava começando a crescer. Ele que outrora era arrogante, ele que antes mandava apedrejar as pessoas, que se julgava ter o direito sobre a vida e a morte, a liberdade e a prisão. Agora diz, não, eu sou menor dos apóstolos. Está começando a sua jornada cristã. E ele disse assim, né? Se é que eu sou digno, porque eu persegui a igreja. Lembram-se quando Cristo encontrou com ele? O que Cristo perguntou? Saulo, Saulo, por que persegue a Estevão? Foi isso? Pedro, por que persegues a mim? Mais uma lição, né? Toda vez que perseguimos um filho de Deus, um filho de Cristo, ele considera como se nós estivéssemos perseguindo a ele mesmo. Eu já vi acontecer, acontece muito na igreja de São Paulo, não acontece aqui, espero eu que não aconteça aqui em Goiânia, e se acontecer, pelo menos aqui eu espero que não aconteça, e se aconteceu no passado, eu espero que daqui para frente não aconteça, mas lá acontece muito, irmãos não sentam no mesmo banco que outros irmãos, tem irmãos que não estendem a mão para outros irmãos, tem irmãos que não suportam, não toleram outros irmãos. Que coisa. Como pode isso? Quando você deixa de estender a mão para o teu irmão, você deixa de estender a mão para Jesus Cristo. Quando você deixa de se assentar ao lado do seu irmão, você deixa de se assentar ao lado de Jesus Cristo. Quando você deixa de se congraçar, confraternizar com o seu irmão, você perde essa oportunidade de ter um relacionamento especial com Cristo Jesus. Saulo aprendeu a lição. E todos nós devemos aprendê-la também. Paulo não parou de crescer aí, era a primeira fase. Quando ele amadureceu mais um pouco, ele começou a caminhar para o meio do seu ministério. Ele escreveu outra carta aos cristãos de Éfeso. Abra sua Bíblia em Efésios.
capítulo 3, verso 8, agora um pouquinho mais maduro, Paulo já não se vê mais como o menor dos apóstolos. Ele tem agora uma outra visão, ele está crescendo espiritualmente. Efésios 3, verso 8. Você vai perceber que esse crescimento espiritual é um crescimento paradoxal, né? Parece uma coisa, mas é outra. Efésios 3:8 diz o quê? A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada uma graça. Qual? A anunciar aos gentios o quê? As riquezas insondáveis de Cristo aos gentios, né? Que coisa. Paulo continua amadurecendo, ele diz assim: agora eu não sou o menor dos apóstolos, eu sou o mínimo dos santos. Pedro, Tiago, João, Felipe, Mateus, Tomé, André, etc. Pois os santos da igreja, e depois eu, o mínimo dos santos. Que coisa. Como é que você se vê na igreja? Né? Como é que você se vê na igreja? Você se vê maior do que os outros, mais importante. Né? Ou você olha para o seu irmão e diz: não, meu irmão tem preferência. Primeiro ele, depois eu. Né? Às vezes nós temos uma função na igreja e nos achamos alguma coisa. É uma vergonha para aquele que era o soberano do universo e se fez escravo, fiel, obediente até a morte, morte de cruz. Quer seguir a Cristo, filhos, pela cartarada da humilhação, né? Como Paulo, não era mais aquele homem respeitado pelo mundo, né? Mas era agora um servidor da igreja. Que coisa linda. É você um servidor da igreja? Você pode servir a igreja. Você deve servir a igreja. Quem é a igreja? Olha do seu lado. Olha para quem está sentado à sua frente. Olha para quem está atrás de você. Olha para mim. Olha para eles. Olha para a associação, para a união, para a divisão. Olha para todo mundo. Essa é a igreja de Deus. Né? Mínimo dos santos. Paulo cresceu. Eu quero crescer. Eu quero ser o mínimo dos santos aqui em setor Coimbra. Mas eu gostaria de ter competição. Eu queria vocês competindo comigo, para ver quem vai ser o menor, e não o maior. Paulo não parou de crescer aí, ele cresceu mais um pouco, mais um pouquinho. Agora ele já está passando do meio do seu ministério, já velho, experiente, bem maduro, já começou a ter filhos na fé, né? Já começou a discipular, ele já começou a pressentir que não vai ficar para sempre, né? E não há sucesso sem sucessor. Então ele falou: eu tenho que deixar alguém para fazer a minha obra. E todo mundo que faz alguma coisa na igreja tem que pensar em alguém para deixar seguir. Se você não faz nada, não faça discípulo, né? Mas se você faz alguma coisa, precisa de um sucessor. E Paulo então escreve a sua primeira carta a Timóteo, que não é a primeira, né? É na segunda, ou terceira, ou quarta, não sabemos. Ele mesmo nessa carta diz que já havia escrito anteriormente, perdeu-se. E em 1 Timóteo capítulo 1, verso 15, ele dá a terceira fase do crescimento cristão. 1 Timóteo 1,15. Esse verso bíblico foi o segundo verso da Bíblia que eu decorei na minha vida. O primeiro foi aquele que você conhece bem. Deus amou o mundo que deu para todo aquele que nele crê não pereça, mas esse verso é lindo, é extraordinário. Ele é tão comum e tão recitado que às vezes nós não refletimos na profundidade dele. Né? Amar o mundo, amar você. Bom, deixa para lá, porque outro dia a gente fala sobre João 3,16. Né? Mas 1 Timóteo 1,15, esse verso tirou noites de sono minha. Eu não entendi esse verso. Eu não entendi. E olha, eu fiquei preocupado. O que diz o texto aí? 1 Timóteo 1,15. Fiel
Palavra. Bom, já começou forte. Fiel é a palavra, mas ele enfatiza mais. O quê? Digna de toda aceitação. De que Cristo Jesus veio ao mundo fazer algo importante. Salvar, algumas versões diz morrer por quem? Pelos pecadores. E eu sou o principal. Não sou o menor dos apóstolos. Não sou o mínimo dos santos. Mas sou o principal dos pecadores. Primeiro vem Pedro, Tiago, João, Felipe. Depois vem os santos da igreja. Depois vem todos os pecadores deste mundo. E depois ele. Foi o que ele disse. Perdão. Ele estava sendo verdadeiro ou ele estava mentindo? É mentira ou verdade esse verso? É mentira ou verdade? O que vocês acham? É verdade ou é mentira? Quem acha que é verdade? Levanta a mão. Quem acha que é mentira? Quem não acha nada? A maioria não acha nada. Né? Bom, eu li esse verso e eu fiquei encucado. Falei, mas como é que Paulo escreveu isso? Você é mais pecador ou menos pecador do que Paulo? Você é mais? Então ele mentiu. Aí alguém diz assim, mas eu sou tão pecador quanto ele. Mas ele não disse isso, ele disse que ele é mais. E aí, é verdade ou é mentira? Eu acho que é verdade. Né? Como que Paulo pôde dizer isso? Simples. Paulo era um homem maduro, que estava crescendo espiritualmente, ele era um homem sábio. Né? A visão dele era diferente. Quando eu pensei nisso, falei, como é que ele pôde escrever que ele era mais pecador do que eu? Eu me conheço. E para mim, Paulo é um herói. Para mim, Paulo é uma figura colossal da Bíblia. Aí o diabo, que não gosta que a gente medite na palavra, veio rapidinho e falou, não, esquece. É que você não existia naqueles dias. Se ele ia colocar, eu sou o segundo pior, o Jonas é o primeiro. Mas eu pensei um pouquinho e falei, bom, Paulo foi contemporâneo de pelo menos 3 imperadores. Um deles de nome Nero. Já ouviram falar de Nero? Sujeito bonzinho. Mandou abrir a mãe ao meio só para saber de onde ele veio. E ela estava viva. Depois ele que tinha um jardim, queria iluminar o jardim dele. Ele falou, vou iluminar, vou pôr tocha. Mandou fincar umas estacas. Mandou colocar cristãos vivos empalados na estaca. Jogar betume. E tocar fogo. E isso iluminava os jardins de Nero. Bonzinho ele? E Paulo disse, eu sou pior do que Nero. Anás, Caifás viviam no tempo de Paulo ainda. Aqueles que tramaram contra Cristo. Os soldados que o prenderam, esbofetearam, espancaram, açoitaram. E ele disse, eu sou pior. Como é que pode isso? Ele mentiu? Não. Maturidade cristã. Você é o nosso comunicador, né? Posso usar você um pouquinho? Você não vai ficar com raiva de mim? Promete? Diante dessas testemunhas. Qual é o seu nome? Paulo, olha, escolheu o homem certo, Paulo. Muito bem. E você, minha querida, como é que você chama? Alcione. Posso usar você um pouquinho também? Só um pouquinho? Primeira vez que você vem aqui? Seja bem-vinda, já entrou no fogo. Tá? Mas já é da casa. Hoje você é a nossa convidada. A partir de amanhã não é mais, é da família. Eu vou amar você, você vai me amar. Tá? E eu vou visitar você. Posso? Tá? Você veio sozinho ou quem te convidou? Cadê? Vai me levar na casa dela. Tá? Se eu não for lá, a culpa é dela. Tá bom? Porque eu não sei onde você mora, ela sabe. Tá bom, prazer, viu? Como é que é o nome mesmo? Alcione. Vou usar você um pouquinho também. Tá bom, Alcione? Tem o pastor Juraci lá, que é o que eu conheço um pouquinho mais aqui, né? Porque a gente já conviveu uns concílios juntos, mas também não conheço, né? A sabedoria hebraica diz que para a gente conhecer uma pessoa, a gente tem que comer 1 quilo de sal com essa pessoa. E sal não se come em colherada, né? É um pouquinho cada dia, né? Se não comer 1 quilo de sal, não conhece. Só imagina. Bom, não conheço os três não me conhecem, né? E eu vou fazer umas perguntinhas aqui. Paulo, se eu procurar defeitos na sua vida, eu acho? Com certeza. Mas você não é cristão, rapaz? Aqui do setor Coimbra? Acho mesmo? E você, Alcione, se eu procurar defeitos na sua vida, eu acho? Também? Com certeza.
Alguém precisa salvar o mundo, pelo menos um pastor. Pastor Juraci, se eu procurar defesa na sua vida, eu acho? O quê? Tão perdido. Uma vez eu perguntei para um bom baiano, né? Meus grandes amigos são baianos. Eu tenho a vontade, eu não conheço a Bahia, ó, e meus grandes amigos são baianos. Pastor James, pastor Jasonei, Adão, que é o ancião do Jardim Planalto, baiano. Eu gosto de baiano. Baiano é um povo alegre, festivo, positivo, né? Oxente. É o povo amado. Um dia eu vou conhecer a Bahia, né? E eu perguntei para ele, se eu procurar defesa na sua vida, eu acho? Ele falou, vixe! Quero fazer uma pergunta para toda a igreja. Se vocês procurarem defeitos na minha vida, vocês vão achar? Vixe, 2 vezes. Viu? E muito. E esse é o grande problema. Eu fico comparando a minha vida com a vida dos meus irmãos. Aí eu olho lá para o Paulo e falo, olha lá o Paulo. Paulo foi para a igreja, não estudou a lição da escola sabatina. Ele não faz o ano bíblico. Eu não, eu faço o ano bíblico. Na linguagem de hoje, na linguagem de ontem. Né? Estudo de vez em quando uma pesquisadinha no grego, no hebraico, estudo a lição 7 vezes, aliás 14, leio comentários. Eu sou bom. Agora o Paulo. E o que acontece? O Paulo diminui e eu incho, né? Crescer não, mas eu incho. Mais do que já sou inchado. Né? E ele perde o valor para mim, só que ele é igreja. E quando ele perde o valor para mim, a igreja perde valor também. Olha lá, irmã Alcione. Não sai da janela. Todo dia ela fica na janela olhando a vida dos vizinhos. Fofoqueira. Eu não cuido da vida de ninguém. Não falo mal da vida de ninguém, viu, irmão? Só do Paulo, da Alcione e do pastor Juraci. Não é ninguém. E aí o que acontece? Ela perde o valor para mim. Só que ela também é igreja. E se ela perde o valor para mim, a igreja perde o valor. O Juraci agora é meu chefe, o que eu vou falar, né? Meu colega, o pastor, melhorou, hein? Lá o pastor Juraci. Não devolve o dízimo, não devolve o pacto. É só fachada. Eu não, eu devolvo o dízimo direitinho, sou pactuante em 20%. Então, eu sou um cara bom. Ele não, ele... O que acontece? Ele e eu incho. Paulo não fazia isso, irmão. Paulo não ficava comparando a sua vida com a vida do Juraci, do pastor Juraci, do Paulo, da Alcione. Paulo comparava a vida dele, comparava a vida de apenas 2 pessoas, só 2. Quem? Jesus Cristo e a dele. Ele via um defeito nele, ele falava, será que Jesus Cristo tem esse defeito? Vou lá examinar. Ia lá examinar a vida de Jesus Cristo, não achava o defeito dele, achava o quê? 2 virtudes. Falou, será que eu tenho essas virtudes de Cristo? Cristo é manso e humilde. Deixa eu ver o Saulo de Tarso aqui. Não tem. E do lado do defeito dele, mais 4 defeitos. Falou, será que Cristo tem pelo menos um desses 4? Vou lá, 8 virtudes. Vou ver se eu tenho essas 8 virtudes. 16 defeitos. Vou lá, 32 virtudes. E assim ele ia. Indo e vindo, Cristo e ele. E Cristo ia o quê? Crescendo e ele ia diminuindo. Só que Cristo, diz a Bíblia, é o noivo da igreja. E quando a noiva está em perigo, o que o noivo faz? Protege, né? Eu, quando namorava aquela moça bonita que está ali na plataforma, né? Nós andávamos, eu sempre colocava ela do lado da calçada, porque era a minha namorada, eu tinha que proteger. E um dia estávamos caminhando, indo para um JA em São Paulo, era menino ainda, né? E aí estavam vários colegas, todos com as suas namoradas, indo para o JA. Tinha chovido um pouco, estava parado, mas ainda havia muitas poças de água e vinha vindo um carro. E ela do ladinho da... E eu reparei que a maioria, naquele dia, coincidentemente, todas as moças estavam do lado de fora da calçada. Quando o carro veio e passou, e levantou aquela água toda, eu vi que o carro vinha vindo, aí o que eu fiz? Automaticamente eu me virei, me coloquei à frente dela, né? E fui encharcado, mas ela ficou o quê? Sequinha, até porque ela é magrinha, né? Eu ganhei uns pontos, casei com a danadinha, né? Isso aí, mais umas mentirinhas, ela bobinha acreditou, já vão 23 anos.
Mas eu continuo contando as mentirinhas, viu? E ela continua acreditando. Então, vê, as outras saíram o quê? Molhadas. Então, o noivo protege o quê? A noiva. E Cristo protege a igreja. E quando Paulo queria ver os defeitos da igreja, o que Cristo fazia? Opa, estou aqui, Paulo, por que você me persegue? Os defeitos são meus? Não, Senhor, o Senhor não, sou eu. E diante desse quadro, como Paulo só podia ver Cristo e não a igreja de Cristo, ele disse, fiel é a palavra, e digna de toda aceitação, de que Cristo Jesus veio morrer pelos pecadores, e eu sou o principal. Que Deus nos ajude a crescermos desse jeito, desta forma, nesta proporção. Compare a sua vida com a de Jesus Cristo, deixe o seu irmão crescer em paz. Se puder, ajude, se não puder, não atrapalhe. Minha esposa diz assim para mim sempre, né? Se você não tem nada de bom para dizer, não diga nada. Eu estou tentando obedecer, mas está difícil. Bom, Paulo não parou de crescer aí. Tem mais um verso, que demonstra tudo que um ser humano pode crescer. Ninguém pode crescer mais do que isso. Um verso que você sabe decor. Tenho certeza que você sabe decor. Que verso seria esse? Vamos arriscar aí. Quem chuta? Combate bom combate? Não. É bom. Oi? Isto, fala. Espera aí. Para mim o viver é Cristo e o morrer. Esse é muito bom, mas não é esse. Eu achei que era esse, mas não é esse. É outro. É bem parecido com esse, bem parecido. É esse que você está pensando aí. Ah, está aí, já não sou mais eu. Gálatas 2, verso 20. Abra aí a sua Bíblia. Vai gravar, grave esse verso, decore esse verso. Viva! Decorar é fácil. O problema é viver. Gálatas 2, 20. E o segredo está na primeira frase do verso. A gente se apega na frase que ele disse, mas a primeira frase do verso é que é o segredo para alcançar a segunda parte. Gálatas 2:20. Como é que começa o verso? Já estou crucificado com Cristo, morri. Logo, já não sou mais eu, quem vivo, mas Cristo vive. E esse viver, que eu vivo aonde? Na teoria, na ideia, na carne. Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Duas frases que você já ouviu, você conhece. Não sei se usou, mas eu sei que você conhece. Duas frases que eu conheço e infelizmente já usei. Primeira frase: faça o que eu mando. Ah, eu sabia que vocês sabiam, né? Faça o que eu mando e não faça o que eu faço. Faz o que eu mando, o que eu faço não. Outra frase: quando Deus manda alguém puxar nossa orelha porque nós estamos fazendo coisa errada, e Deus com todo amor, carinho, corrige, repreende a todos quanto ama, Apocalipse 3,19, né? Eu repreendo, corrige, ele manda alguém puxar nossa orelha, eu chego, me encho de orgulho e falo: escuta, você tem que olhar para Cristo, não olha para mim não, olha para Cristo, teu modelo é Cristo, não sou eu. Né? Paulo não usava essas frases, Paulo usava o que estava escrito aí. Aliás, 1 Coríntios 11:1, ele dizia o quê? Sede meus imitadores, como também eu sou. Olha para mim, Paulo dizia, olha para mim, e não olha só não, me imite. Se você me imitar, será a mesma coisa que imitar Jesus Cristo. Olha, eu arrepiei, eu já prego esse sermão há algum tempo, e toda vez eu me arrepio. Olha para mim, olha para a minha vida, reproduza as minhas palavras, multiplique as minhas decisões, desenvolva os meus pensamentos, porque se você fizer isso, você vai estar desenvolvendo as palavras, os pensamentos e atitudes de Jesus Cristo. Você pode dizer isso? É mais fácil dizer o quê? Faça o que eu mando e não faça o que eu faço. Para isso precisa ser crucificado. Modelos, o que a igreja mais precisa hoje? Modelos.
que os nossos jovens mais precisam? Modelos. Nossos adolescentes mais precisam? Modelos. Nossas crianças mais precisam? Modelos, como Pedro, como Paulo, como Ruth, como Esther. Onde estão? Modelo do mundo aí fora é Schwarzenegger, Stallone, Jim Carrey, né? Truculência, esperteza, malandragem, Ben Stiller, sei lá quem mais, né? Esses são os modelos da juventude, dos meninos. Das meninas, até um tempo atrás, né? Era a feiticeira, né? Carla Pérez, tiazinha, vovozinha, sei lá quem ia, né? Modelos de sensualidade, de imoralidade, não é isso? E a nossa juventude às vezes está com esses modelos, porque não vê na igreja modelos que possam ser seguidos. Homens e mulheres que se apresentem como Paulo e diz: olha para mim, me imite, imita a minha vida de oração, imita a minha vida de estudo, imita a minha vida de jejum, me imita. Você pode dizer isso? Se não pode, peça misericórdia, se converta, vá para o deserto e se apresente à igreja depois dizendo: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Não foi Paulo que escreveu, mas ele viveu. Quem escreveu foi João Batista. Aliás, João evangelista a respeito de João Batista. Um versinho desse tamanho, João 3,30, mais grande em poder. É necessário que ele, Jesus, cresça e eu diminua. Quer crescer espiritualmente? Deixe Cristo crescer na sua vida. Diminua. Desapareça. Paulo viveu isso. Cristo cresceu tanto na vida de Paulo, mas tanto. E Paulo cresceu tanto também, mas tanto em Cristo, que ele desapareceu em Cristo. A vida de Paulo emergiu na vida de Cristo, e a vida de Cristo emergiu da vida de Paulo. A tal ponto que as palavras de Paulo eram as palavras de Paulo em harmonia com as palavras de Cristo. Os pensamentos de Paulo eram os pensamentos de Paulo, mas em completa harmonia com os pensamentos de Cristo. As ações de Paulo eram as ações de Paulo, mas em completa harmonia com as ações de Cristo. É necessário que ele cresça e eu diminua. Se você olhar no final da sua Bíblia, nos mapas, você vai encontrar as viagens missionárias de Paulo. No tempo que não havia trem, avião, carro, navio a motor, era a vela ou tração escrava, ele andava a pé, ou no muito, uma mulinha, e ele sozinho, sob o Espírito Santo, evangelizou praticamente 3 continentes: a Ásia, Roma, a Europa e o norte da África. Se Paulo tivesse telefone, Facebook, Orkut, Twitter, internet, avião supersônico, trem-bala, quanto do mundo Paulo evangelizaria hoje? Termino com uma experiência. Conta-se que uma grande igreja nos Estados Unidos preparou uma série de conferência. Prepararam um bonito auditório como este aqui, colocaram as cadeiras, decoraram tudo com flores, painéis, prepararam o material, Bíblia, estudo. Só faltava definir quem seria o pregador. Reuniu-se os pastores daquela igreja, não me recordo se era presbiteriana ou metodista, e aí os pastores reunidos perguntaram: quem vai dirigir essa série nesta grande cidade? Uma cidade de milhões e milhões de pessoas, quem vai dirigir? Tem que ser alguém especial. E um velho pastor levantou a mão e disse assim: eu penso que o nome mais indicado para dirigir esta série é o pastor Moody, Dwight Moody, o grande pregador, o príncipe dos pregadores. E um jovem pastor ficou contrariado, recém-saído do ministério. Ele levantou a mão e disse: por que Moody? Por que sempre tem que ser Moody? Por que quando se pensa numa coisa grande, Moody? Será que Moody tem o monopólio do Espírito Santo?
E aí fez-se um silêncio na igreja. E aquele dedo enrugado do velho pastor levantou-se e ele disse: não, filho, o Moody não tem o monopólio do Espírito Santo, mas o Espírito Santo tem o monopólio de Moody. O Espírito Santo tinha o monopólio de Paulo. Quem tem o monopólio da sua vida? É o Espírito Santo. Precisamos buscar o Espírito Santo. Vamos clamar e chorar para que ele seja derramado sobre nós, para crescermos. Assim andava Paulo de Tarso. As crianças viam e o apedrejavam, jogavam pedra nele. As mães com as suas filhas, quando percebiam Paulo na mesma calçada, mudavam de lado e corriam e se escondiam. Os homens, os mestres de Israel, os doutores olhavam para Paulo e diziam: louco, trocou tudo, a glória, a fortuna, a fama, a autoridade para ser um fora da lei, um seguidor de Cristo. Você é louco. Era assim caminhava Paulo de Tarso. Um ninguém diante dos homens, zero, louco, inútil, sem valor. Mas, felizmente há um mas, um gigante diante de Deus. Apóstolo dos gentios. O maior escritor do Novo Testamento. Um homem que inspirou e até hoje continua inspirando a vida de muitos cristãos. Tudo por quê? Importa que ele cresça e eu diminua. Já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Este eu acabei de apresentar para vocês o sonho que eu tenho para cada um de vocês. Ver Cristo em cada um de vocês. E o meu sonho é que vocês possam, pelas misericórdias de Deus, ver Jesus Cristo em mim. Que Deus os abençoe. Amém.